E semana decisiva na bola, mas também nas negociações, e a gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Além disso, tem Jornal o Globo soltando nota dizendo que pode ser o fim do sonho do estádio para os rubro-negros, mas o Flamengo respondeu. A gente vai dar todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. E tem também todos os detalhes da grande vitória do Flamengo contra o Juventude, a quebra de tabu e a preparação para o confronto mais importante da temporada pela Libertadores, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, já passando aqui de cara a agendinha. O Flamengo que ganhou bem, uma grande vitória contra o Juventude nessa partida de ontem no Alfredo Jaconi. Já tá de volta ao Rio de Janeiro, folga hoje e retorna nessa terça-feira para continuar a preparação aí para o jogo contra o Estudiantes na quinta-feira no Maracanã. Ingressos já praticamente esgotados. E aí, em seguida, tem o jogo contra o Vasco no domingo à tarde. Depois tem o jogo da volta contra o Estudiantes lá em La Plata. E depois, para fechar o mês, tem Flamengo e Corinthians encerrando o mês de setembro. E agora é maratona até o fim do ano, graças à CBF, que tirou os descansos que o Flamengo teria espremendo o calendário do Brasileirão, jogando a Copa do Brasil lá para dezembro só. Muito esquisito, continuo achando isso esquisito demais. O Flamengo reclamou, mas aí o Palmeiras, curiosamente, apoiou a CBF, mesmo tendo sido prejudicado também. Enfim, vamos mudar de assunto aqui, falando mais detalhadamente dessa partida. O Flamengo venceu muito bem o Juventude, quebrou esse tabu aí de 28 anos. O pessoal tá brincando que o Flamengo foi campeão gaúcho, porque pela primeira vez venceu todas as partidas no Rio Grande do Sul, que fez em um mesmo ano, ganhou do Grêmio, ganhou do Inter, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, e agora venceu também o Juventude. Então dá para considerar o Flamengo como campeão gaúcho, sim. E aí, vamos dar uns destaques individuais aí dessa partida, começando, é claro, com a Arrascaeta, que é notadamente o principal jogador do Flamengo nessa temporada, fazendo muito gol, jogando demais. Ele que claramente está melhor fisicamente também. Então, o Arrascaeta aí jogando muita bola. Agora, um outro cara aí que pra mim rivaliza e muito com o Arrasca em relação ao melhor da partida de ontem é o Saul. O que o Saul tá jogando de bola é brincadeira. E ainda tem um complemento ainda da questão do filho dele, que ele deu uma entrevista, a gente vai falar já já aqui. Entrevista emocionante, mas que comprova ainda mais o profissionalismo aí do Saul. Sensacional, sensacional a forma com que o Saul tem se adaptado e jogado no Flamengo. Faz todas as posições ali do meio campo, então tá dando gosto de ver o futebol de Saul Ñíguez pelo Flamengo. Samuel Lino também muito dedicado, ele apareceu bastante, correu bastante, dá para se destacar positivamente também. A zaga foi bem. Alguns pontos aqui negativos, na minha opinião. Pedro foi um pouquinho abaixo do normal, errou algumas decisões, até apareceu, foi importante ali nos deslocamentos, em puxar a marcação, fez alguns movimentos interessantes, mas no geral o Pedro acabou sendo um pouco abaixo do que a média dele pelo Flamengo. Luiz Araújo também, achei ele bem mal. Esse para mim foi o destaque negativo do Flamengo, foi o Luiz Araújo, que errou praticamente todas as decisões e teve aquele lance mais emblemático que ele recebe a bola do Danilo, sai cara a cara com o goleiro, só que o Arrasca tá do lado dele, livre, não era nem muita coisa assim demais ele ter enxergado, porque o Arrasca estava exatamente do lado dele, com o gol aberto, e ele não toca, tenta finalizar e não faz o gol. Então
Luiz Araújo, por essa e por outras jogadas também, muitos erros ali de decisão. Foi para mim o destaque negativo desse jogo, mas o Flamengo teve muita consistência, pontos positivos além desses que eu falei. O Carrascal entrou bem, fez a assistência para o gol de quem? Do Emerson Royal, que também é muito contestado e ontem fez uma partida sólida. É claro, com alguns erros pontuais, mas eu sinto que a torcida ainda está muito sem paciência com ele. Ele fez um jogo médio, mas foi coroado com um gol e a gente espera que ele se sinta empolgado e aí motivado e consiga continuar subindo de produção ali no Flamengo. O Emerson Royal, eu acredito que ele pode vir a ser aí uma peça muito importante no Flamengo, então muito legal ele ter feito esse gol aí, com o passe do Carrascal, que também era um que não tinha tido muitas oportunidades ainda, entrou bem e entrou para ganhar confiança, tendo conseguido dar essa assistência aí. E agora, tem uma observação aqui de que o Flamengo não é líder só em pontos no Brasileiro. O Flamengo é líder em gols, 47, líder em menos gols sofridos, só 10, líder em grandes chances criadas, 54, líder em posse de bola, 62%, líder em passes certos por jogo, 519 passes, líder em finalizações para gol por jogo, 6, líder em jogos sem sofrer gols, 13 jogos, e líder também em nota total, e aí baseado na nota do SofaScore, 7.12 a nota do Mengão. Então o Flamengo é líder absoluto em todos esses quesitos aí, e aí faz jus a essa posição. Palmeiras tá colado, mas tá colado, a gente sabe como, com todas as circunstâncias externas que a gente já conhece. Enfim, o Flamengo tem que jogar e muito para manter na liderança, porque não tem esse tipo de ajuda. Tabus e mais tabus sendo quebrados, o Flamengo segue quebrando tabus sob o comando de Felipe Luiz. Na tarde desse domingo, o Flamengo venceu o Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, o que não acontecia há 28 anos. Recentemente, o Flamengo também superou um outro tabu quando venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista, após 29 anos sem conseguir isso. E aí, com essas marcas históricas, o Flamengo mantém a boa fase e reforça a confiança na temporada, e o Felipe Luiz segue fazendo história. Claro que a gente tem que levar em conta que tanto o Bragantino quanto o Juventude não estão na Série A todos os anos. Não são, porque tem 29, 28 anos, não é por isso que o Flamengo tem 28 jogos nesses estádios, não. Mas esses times, de vez em quando, estão na Série A, então dentro desse período aí deve ter, 10, 15 jogos, provavelmente. Mas, de qualquer forma, é um tabu e o Flamengo está conseguindo quebrar esses tabus durante esse ano. E agora sim, vamos falar do Saul, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora do Saul, que deu uma declaração depois do jogo, que a gente já sabia que ele teve o nascimento do filho nesse fim de semana, no sábado, mas a declaração dele depois deixou a gente mais orgulhoso ainda dele, não só pelo futebol, mas também pelo profissionalismo. Ele foi questionado sobre o nascimento do filho e tudo mais, e aí ele, emocionado, falou o seguinte: acordei às 3 da manhã, peguei 2 voos, descansei uns 40 minutos, mas agradeço ao Felipe Luiz por me deixar dormir com meus filhos. Ele chegou algumas horas antes lá em Caxias do Sul só, e mesmo assim jogou de terno, e na minha opinião foi ao lado do Arrascaeta aí o melhor jogador dessa partida. Então, Saul dando esse exemplo de profissionalismo, porque a gente sabe muito bem que quando tem esse tipo de situação,
não custa muito para o jogador ou pedir dispensa ou tentar forçar um cartão aí na partida anterior. Então, o Saul mostrou total profissionalismo aí e a gente tem muito orgulho do futebol que ele apresenta e também da forma com que ele se comporta. Então, vamos passar aqui agora para falar sobre as falas, né? A entrevista depois do jogo. Após a vitória contra o Juventude, Alfredo Jaconi, Filipe Luís foi perguntado sobre ter recebido propostas para deixar o Flamengo. Ele admitiu sondagens do Fenerbahçe, destacou orgulho pelo reconhecimento, mas afirmou que o foco segue no Flamengo e que pretende honrar o compromisso assumido com o clube e com o elenco. Filipe Luís sobre o Fenerbahçe falou o seguinte: quando ligam outros clubes interessados, não posso mentir, me deixa feliz porque existe um reconhecimento pelo nosso trabalho e o que vem sendo feito no dia a dia. Mas não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha carreira. Também tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube e eu pretendo honrá-lo. E aí, ele fala isso, fala sempre desse compromisso que ele tem com o Flamengo, com o clube, mas ainda não aceitou a renovação. E o contrato dele vai só até o fim do ano. Será que ele considera como esse compromisso só cumprir o contrato até o fim do ano? Essa é, na minha concepção aí, a preocupação que o Flamengo precisa ter. Acho que o Flamengo tem que dar uma forçada de barra para tentar fechar isso logo e não dar brecha para outras propostas chegarem nas próximas semanas aí, próximos meses. Então, na minha opinião, é um sinal de alerta e o Boto sabe disso, tá tentando acelerar aí as negociações e a gente tem até alguns detalhes para falar aqui ainda no vídeo de hoje. Vamos falar agora de Emerson Royal, que deu essa declaração aí após ter feito o gol e ter sido contestado em alguns momentos, mesmo com pouco tempo de Flamengo. Ele falou o seguinte: primeiro, o Filipe Luís falou dele, é um jogador que dispensa comentários, a gente sabe da qualidade, em qualquer jogada ele pode fazer diferença pra gente. Então, não, na verdade é o Emerson Royal falando do Arrascaeta. É um jogador que dispensa comentários, a gente sabe da qualidade do Arrasca, em qualquer jogada ele pode fazer diferença pra gente. Então, ter um jogador com a qualidade dele é um privilégio. Como eu sempre falo, jogar com craques torna as coisas um pouco mais fáceis. Estou muito feliz de trabalhar ao lado de um jogador como a Arrascaeta, disse antes de concluir. E aí, sobre o gol, agora sim, vim sonhando com esse gol. Trabalhei muito durante a semana essa jogada de segundo pau, sempre falo pro Lino tocar essa bola ali, e hoje, graças a Deus, pude ser feliz com o gol. Falou o Royal, e aí acho que a torcida precisa ter um pouco mais de paciência com ele de forma geral, porque é um jogador que tem muito a evoluir com a camisa do Mengão. E agora vamos falar do Estudiantes, que o Flamengo enfrenta, na minha opinião, o jogo mais importante da temporada, esse início de confronto em casa, com ingressos esgotados praticamente, ainda tem alguns ingressos em alguns setores, mas praticamente esgotados já para essa partida de quinta-feira, e o Estudiantes está em má fase. O Estudiantes, adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, vive um momento instável. Nos últimos 5 jogos pelo Campeonato Argentino, o time só soma 3 derrotas, 1 empate e só 1 vitória. Então 4 pontos aí em 15 possíveis é o desempenho recente aí do Estudiantes. Flamengo e Estudiantes se enfrentam nessa quinta-feira, do dia 18, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. E aí, além disso, se não bastasse, eles estão com um desfalque importante. Estudiantes deverá ter um desfalque de um de seus principais jogadores para a partida da próxima quinta-feira, o zagueiro González Pires, que saiu lesionado na partida contra o River nesse fim de semana. Então, mais aí um ponto que pode ser favorável ao Flamengo nesse confronto de quinta-feira. O Flamengo precisa ir com tudo, precisa ir focado, mentalmente preparado para vencer e vencer bem esse jogo da ida e já encaminhar essa classificação. E agora vamos falar do estádio, porque o Jornal Globo soltou uma nota informando que o sonho do estádio para os rubro-negros pode melar, etc e tal, sem muita base, assim, só dizendo que a FGV está terminando o estudo que deve ser apresentado nessa quarta-feira aí ao Conselho Deliberativo do Flamengo, mas não falou muito mais detalhes, só disse que o sonho pode estar no fim. Porém, o próprio Flamengo rebateu, e aí uma fonte
ligada à diretoria garantiu que não houve mudanças no projeto de construção do estádio no terreno do gasômetro. O que pode ocorrer é que o processo seja conduzido com mais cautela, o que deve alongar o prazo inicialmente previsto. Diversos estudos apontam que a obra não ficará pronta no tempo estipulado anteriormente, mas a diretoria do Flamengo segue firme no objetivo de erguer sua própria arena. Além disso, parte do cronograma levará em consideração a retirada de entulhos da área. Então, esse é o posicionamento do Flamengo, até porque o contrato que o Flamengo tem com a prefeitura, ele não dá a possibilidade de o terreno ser utilizado de nenhuma outra forma. Então, qualquer informação contrária a isso, ela vai de encontro com o que está assinado no contrato, então não faz muito sentido especular que o Flamengo não vai construir o estádio ali. E aí nas redes sociais, o Cacau Cota, que era dirigente do Flamengo, inclusive na gestão Landim, falou o seguinte: isso é impossível. O terreno é indefinitivo do Clube de Regatas do Flamengo e ali, conforme contrato e edital da prefeitura, só pode ser construído um estádio. Esse terreno não pode ser vendido, alienado, etc. Ali será o novo estádio do Flamengo nos próximos anos. Não percam tempo com esse mimimi. Tá aí a fala do Cacau Cota, tirando qualquer possibilidade dessas falas aí do Globo sobre essa possibilidade aí do terreno melar. Então dá pra gente ficar tranquilo, mas a probabilidade é grande aí que esse estádio seja entregue depois e não mais em 2029, como era previsto ali pela gestão do Landim. Mas isso a gente já esperava, já tinha falado algumas vezes aqui no canal, então nada de muito novo. Essa reunião de quarta-feira deve falar bastante aí sobre essa nova previsão, a nova expectativa do Flamengo, então ficaremos no aguardo aí, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos agora para o mercado da bola, porque o Flamengo deu um grande passo para a renovação com a Arrascaeta, está chegando muito perto aí de um acordo financeiro com o jogador. O empresário dele está vindo para o Rio de Janeiro essa semana para fazer já os ajustes finais aí, uma contraproposta e fechar já com o José Boto a renovação do Arrascaeta. O sinal de alerta, como eu falei nesse vídeo mesmo, é mais em relação ao Felipe Luiz, que ainda não se acertou com o Flamengo, mas a tendência é que ocorra um acerto nas próximas semanas e ele seja anunciada aí a extensão de contrato desses dois, jogador e treinador. E além disso, logo em seguida desses dois acertos, o Flamengo já mira em Agustin Rossi na renovação dele e também em Pedro, e o Pedro mais por conta de uma pressão ali dos empresários, e a gente espera que o Flamengo de fato priorize a renovação com o centroavante, que é uma das peças principais aí do Mengão. Flamengo, como a gente traz aí, tá continuando a monitorar o mercado, tem aí muitas possibilidades que ele vem colocando na mesa, vem fazendo negociações aí para trazer em dezembro, e por outro lado ele continua recebendo muitas sondagens. E o cara que mais está sendo assediado assim por propostas, por contatos aí para entender os valores necessários é o Alacian. O Alacian, que estava parado durante um tempo sem ser tão aproveitado pelo Felipe Luiz, ele entrou ontem, teve alguma certa movimentação aí, mas os times lá de fora não estão muito preocupados com isso e continuam fazendo sondagens aí. Inclusive, recentemente a gente ficou sabendo dessa sondagem aí da Alemanha, com ele podendo receber uma proposta aí na casa dos 23 milhões de euros, o que, na minha opinião, é um valor até alto por ele. Se chega uma proposta nesse valor, eu acho que o Flamengo vende. E sim, então qualquer novidade além disso que a gente tenha, eu trago aqui para vocês. Então, por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.